Seja um especialista em investimentos. Aprenda com a XPED, a escola de investimentos da XP. Lá você encontra cursos como Aprenda a investir na Bolsa de Valores. Pegue seu voucher na descrição e tenha até 30% de desconto. Então, minha primeira pergunta é para o Rodrigo, né? Você que é alguém que tem esse chapéu de alocação, queria entender com você o que são esses ativos alternativos, né? E por que as criptomoedas fazem parte dessa classe de ativos? Bom, vamos lá. Tentando não teorizar muito e facilitando um pouco a conversa. Acho que o grande desafio que os alocadores passam e vão passar aí nos próximos anos, né? Muitos já estão se debruçando muito nisso, é entender as criptomoedas como uma classe de ativos. E uma classe de ativo, ela nada mais é do que uma junção, né? Um grupo de ativos que tem características, né? Comuns, que acabam tendo comportamentos similares. E ao longo do tempo, e os criptoativos já existem aí há pouco mais de 10 anos, a gente vem conseguindo determinar de forma um pouco mais efetiva, o comportamento comum de algum desses criptoativos. E isso vem conferindo características para os criptoativos de uma classe de ativo. É bem verdade que, na maioria dos casos, a gente, inclusive, coloca esses criptoativos como uma classe, você bem citou, né, chamado de alternativos. E só para a gente também tentar situar isso e comparar um pouco com as outras classes que a gente conhece, imagina uma régua, né, onde você começa de um lado com as classes de ativos mais conservadoras e vai até as classes mais arriscadas, né, com maior nível de volatilidade ou de risco. A gente tende a começar, eventualmente, até se a gente for mais amplo na nossa avaliação, por imóveis, né, ou bens imóveis que você possa deter, tijolo mesmo, tá? Seja para renda ou seja como patrimônio. Aí você vai passar por renda fixa, multimercados, renda variável, private equity, venture capital, e talvez ali depois chegando em criptomoedas, né, em Bitcoin, Ethereum e tudo mais. Nessa régua, você tem uma crescente de risco, ou seja, da renda fixa ou até dos bens imóveis ali, né, do apartamento, fazenda e tudo mais, até as criptomoedas, há uma crescente em nível de risco. Tá? Vamos falar principalmente em volatilidade. E há uma crescente também em retorno esperado, porque senão também não faz sentido, né? Para todo risco adicional que você toma, você deveria ter um retorno adicional esperado também. Acho que o grande ponto aqui, e em algumas palestras já nessas da Semana Criptomoedas já foram ditas, eu acho que é importante reforçar, as criptomoedas, elas têm características, talvez principalmente até mais o Ethereum do que o Bitcoin, depois o Luiz pode até reforçar essa minha visão, ou não, ou refutar, mas elas têm características de um investimento em venture capital. A diferença é que é como se fosse o Ethereum, por exemplo, um venture capital com cotação diária, assim, o que acaba sendo uma loucura. A gente vive, em certa parte, um pouco isso no mundo das cotas dos fundos imobiliários, que são imóveis, né, ou parte de imóveis com cotação diária também. Então, um paralelo pode ser feito com esse tipo de investimento. Então, isto posto, a gente começa a entender como sendo uma classe de ativos de alto risco e altíssimo retorno esperado. Por que não dizer altíssimo risco também, né? Hoje, a volatilidade, a depender da moeda digital que você está olhando, ela pode ser 2 a 3 vezes a volatilidade do Ibovespa. Eu posso depois trazer algumas métricas, né, que a gente estava até discutindo antes, sobre, por exemplo, a máxima queda já que o Bitcoin, por exemplo, sofreu, foi da ordem de menos 80%, menos 80 e poucos por cento ali, meados de 18 para 19, algo do gênero. Então, acho que esse é o momento em que a gente começa a entender, então, primeiro, essas classes de ativos, como essas criptomoedas como uma classe de ativo, e aí estudar ao longo do tempo a correlação delas
com as demais classes, para entender como você coloca isso dentro de uma carteira, né? Porque uma carteira normal vai ter renda fixa, vai ter multimercado, vai ter ações. Como você vai integrar esses criptoativos na sua carteira, sendo que não seja nem pequeno o suficiente para você nem, enfim, se beneficiar do que essa classe de ativo pode te propiciar, e também nem tão grande a ponto de te machucar. Vou dar um exemplo, né? Hoje, para investimentos alternativos nas carteiras de investimentos, a gente fala muito em eventualmente pensar em ter algo como 3 a 10 ou 12%, a depender do perfil de risco e horizonte de investimento. Não seria muito diferente a gente pensar nesse tamanho de alocação, eventualmente, para uma carteira, de novo, a depender do apetite de risco ou tolerância a risco do investidor e mais o seu horizonte de investimento. Então, Jenny, para tentar resumir, e aí vamos trazer talvez até o Luiz para a conversa, eu acho que esses comportamentos ao longo do tempo é que nos fazem, alocadores, nos trazem o desafio de sim entender que cada vez mais essas criptomoedas se consolidam como uma classe de ativo, que nem todas as respostas estão dadas ainda, né? Acho que as pessoas que estudam isso até há mais tempo do que eu, pelo menos, não sei se do que o Luiz, mas dizem, é uma classe de ativos nova, com comportamento ainda talvez não exatamente como vai ser o comportamento daqui a 10 anos, né, em termos de nível de volatilidade, em termos de correlação com as outras classes de ativos, mas já existe um padrão de comportamento que nos permite ter um conforto maior em alocar isso dentro de um portfólio de investimentos.